Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa estar ao nosso lado, trazendo todas as possibilidades de soerguimento, de atendimento às nossas necessidades, que possamos nessa noite angariar aqueles recursos que efetivamente possam promover o nosso bem-estar. Eu gostaria de abraçar a todos, vocês, queridos irmãos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, mas gostaria também de abraçar aos nossos companheiros da Rádio Fraternidade e os nossos irmãos da FEAC, que é a nossa casa espírita aqui de Belo Horizonte, que nós convidamos para participar hoje do estudo ao vivo através do site feac.com e também do chico-xavier.com. Jesus nos abençoe. Queridos amigos, na última semana nós iniciamos o nosso trabalho em torno do tema perispírito, para que a gente esteja dando prosseguimento ao trabalho do estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós gostaríamos de relembrar alguns aspectos que foram trabalhados na última semana, não é isso? Ou seja, relembrando Allan Kardec, quando vem trabalhar para nós no Livro dos Espíritos, a partir da questão 135, a questão: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? A resposta dos Espíritos: há o laço que liga a alma ao corpo. Aí em seguida vem a seguinte colocação: semimaterial é esse laço, isto é, a natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então nós vamos relembrar que trabalhamos essa tríade, né, do corpo, do perispírito e do espírito. Ou seja, o espírito como a essência crística, a essência espiritual, que na sua grandiosidade é criada com uma potencialidade de atingir em níveis inimagináveis da perfeição. Mas a partir do momento em que ela é criada e lançada no espaço, o objetivo é que ela venha efetivamente intelectualizar a matéria, ou seja, interagir com as diversas dimensões espirituais através do lidar com os diversos níveis vibracionais de energia que se condensam e efetivamente ganhar em qualidade, em experiências, nas suas aquisições de ordem eminentemente espiritual. A ideia do perispírito, ela sempre existiu na humanidade. Isso é importante nós relembrarmos, não é? Porque nós vamos encontrar belas lições no Vedanta, não é isso? Nós vamos encontrar no budismo esotérico, quando tratado como Kama Rupa, no hermetismo egípcio, surgiu na qualidade do Ka, conforme define Joana de Ângeles num breviário, quando avança na cabala hebraica, manifestando no Roash. Os chineses, gregos e latinos tinham conhecimento da sua realidade, identificando-o seguramente. Pitágoras, mais afeiçoado aos estudos metafísicos, nominava-o carne sutil da alma. E Aristóteles, na sua exegese do complexo humano, considerava-o como corpo sutil e etéreo. Os neoplatônicos de Alexandria, dentre os quais Orígenes, o pai da doutrina dos princípios, identificavam-o como aura.
Tertuliano, gigante, inspirado da apologética, nele via o corpo vital da alma, enquanto Próclo o caracterizava como veículo da alma, definindo cada expressão os atributos de que o considerava investido. Caminhando mais à frente, na cultura moderna, Paracelso, no século XVI, detectou-o sob a designação de corpo astral, refletindo as pesquisas realizadas no campo da química e no estudo paralelo da medicina com a filosofia, em que se notabilizou. E aí nós vamos caminhando e podemos também relembrar do apóstolo Paulo, quando o tratava como corpo espiritual. E aí hoje cabe aqui, de uma forma importante, relembrar a primeira epístola, quando no capítulo 15, no versículo 44, ele vai definir para nós, em Coríntios, que é o corpo corruptível. Na mesma epístola, no versículo 23, ele trata como alma, a exortar os companheiros da Tessalônia. Aí nós deveríamos também relembrar quando ele fala para nós, Paulo de Tarso, que há o corpo espiritual e o corpo carnal, que de acordo com a semeadura nós vamos estabelecendo estas vestimentas. Compete também nos aqui relembrar de Jesus quando fala da veste nupcial. Não é? É necessário vestirmos da túnica alva para participarmos das bodas. Enfim, num contexto histórico, nós devemos fazer esse breviário para chegarmos no estudo que Allan Kardec nos proporciona, para nos apresentar o perispírito como o corpo fluídico dos espíritos. Não é? Podemos relembrar Kardec, um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, ou seja, a matéria mais primitiva, ou seja, é uma matéria que vai ser condensada em torno de um foco de inteligência, ou alma, ou seja, a nossa alma encarnada, né? É o termo a definir o espírito reencarnado. Mas o nosso espírito é que vai efetivamente construindo esta veste, né? Kardec diz assim: já vimos que o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Ou seja, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas características etéreas. Ou seja, vamos pensar, não é? A alma, o espírito que vai trabalhando à medida das suas aquisições, que vai construindo esse corpo, que por sua vez, sendo um corpo sutil, Jorge Andréa, por exemplo, nos apresenta ele como um corpo poroso, como um corpo plástico. Nós vamos entendendo que é ele que é o grande modelador do nosso corpo físico. Não é isso? Devemos citar, separamos para trazer para vocês aqui Leon Denis, quando diz assim, que ele não é imutável. Ou seja, o corpo espiritual vai se depurando, ele vai se enobrecendo à medida em que a alma vai também se engrandecendo. Ele segue no caso a alma, através de suas inúmeras reencarnações. Com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história. Então, é muito interessante que a gente observe que a alma e perispírito formam um todo indivisível, constituindo no conjunto, vamos dizer assim, as partes ativas e passivas, as duas faces do princípio pensante, ou seja, o espírito. Nos recordamos que semana passada nós citamos Emmanuel quando ele fala que uma das funções do perispírito, desse corpo espiritual,
ele é assimilar e desassimilar energias. Ou seja, ele tem uma função tanto ativa no sentido de apropriar, de registrar sons, imagens, vibrações, trabalhando no sentido da memória do espírito, como também efetivamente transmutar todas as experiências, todos os seus registros no tempo e no espaço. Por ser um invólucro, podemos dizer que é a parte material do espírito, que tem a função então de reter todos os estados de consciência, todos os estados de sensibilidade ou de vontade. Por isso que os espíritos o tratam como um reservatório dos conhecimentos. O filósofo define que nada se perde na natureza. Sendo o perispírito um invólucro indestrutível, a alma tem memória integral quando se encontra no espaço. Portanto, o perispírito traz para nós uma ideia diretora do plano imponderável da sua estrutura orgânica. É ele que armazena, conforme nós definimos, que registra. É ele que conserva as percepções. Se nós temos as percepções no campo biológico, físico, nós temos as percepções espirituais que têm as suas matrizes, vamos assim dizer, em nível instrumental nele. Porque se o filósofo define que a alma é que vê, é a alma que vê sim, mas ela efetivamente vai se projetando em nível da instrumentalidade nesse corpo incorruptível. Então, queridos irmãos, nós poderíamos dizer que o perispírito é o grande guardião do espírito, né? Ele é o acervo que não se perde. É nele que ficam registradas, portanto, todas as experiências do espírito. Desde o instante em que ele é criado, até nas suas projeções que nós temos dificuldades de alcançar em nível da angelitude. Todos os registros. Então, os estudiosos da matéria definem que nós temos um inconsciente profundo, nós temos um inconsciente periférico, que alguns tratam como subconsciente, até as nossas memórias atuais, que dependem, por exemplo, das expressões do cérebro, como órgão de manifestação do perispírito na Terra. Não é? É o órgão que recebe as expressões do corpo mental, desse corpo que necessita, conforme nós estamos refletindo, desse organismo fluídico que é o perispírito. O corpo espiritual, então, ele não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. Isso é um pensamento de Emmanuel. É também ele a sede das faculdades dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Esse conceito de Emmanuel é fantástico, está no livro Dissertações Mediúnicas. O corpo espiritual, então, é a alma fisiológica, assimilando a matéria ao seu molde, à sua estrutura, a fim de materializar-se no mundo palpável. Então, com isso, nós vamos ver o seguinte, que o perispírito é mutável, posto que evolucionário e adaptável a cada orbe. Então, nesse sentido, ele vai se modelando, não é isso? Mas, efetivamente, na sua essência, ele é incorruptível, porque é nele que ficam registradas todas as matrizes. A Isis vem dizer o seguinte, que o perispírito guarda as aquisições. Como é que ele reflete? Não entendi. Ele reflete, o que reflete é a mente. Vamos pensar. A mente é o espelho da alma em toda parte. A mente recebe através do veículo perispirítico e ela reflete de acordo com a posição, com os seus interesses. Ela reflete o bem ou ela reflete o que efetivamente não promove o bem. Ok?
Eu não sei se deu lá, minha querida Isis. Mas continuando. No perispírito, que é formado da matéria de cada orbe, por isso é que ele é moldável, por isso é que ele é adaptável, ele efetivamente então oferece para nós as condições imprescindíveis para a reencarnação. Conversávamos hoje mais cedo com o Juarez, e o Juarez lembrava um ponto, ou seja, o perispírito nosso é matéria, é energia, não é? É energia. E como energia, é ele que faz a vinculação do espírito ao corpo físico, por injunções moleculares. É ele que efetivamente promove a nossa condição de viver, a nossa estrutura, de toda a equipação orgânica. Por isso as matrizes dos nossos órgãos, as matrizes do nosso código genético espiritual, se eu posso assim dizer, estão neles erradicadas. Detectores, veja no banner o assunto, tem de raspar, desculpem, eu não compreendo o que vocês estão falando. Continuando, no perispírito então, como o corpo é incorruptível, ele então nos afiança a vitória sobre a carne. É nele que nós vamos então efetivamente promovendo as nossas expressões e recebendo as induções, as experiências que nós estabelecemos no campo do plano terreno. Vale lembrarmos, não é, que semana passada a gente estávamos falando sobre que o perispírito como corpo causal, ele também se expressa, ele se vincula, por exemplo, ao corpo físico através do que é chamado do cordão fluídico, não é? O que alguns religiosos tratam como o cordão de prata. Esse cordão de prata só é visível, no caso para os médiuns ou para os próprios espíritos, quando a alma está desprendida do corpo físico, não é isso? Ou seja, no momento em que há a emancipação do espírito, durante, por exemplo, o sono físico, o nosso corpo espiritual, ele se, vamos dizer assim, ele se expande para oferecer ao espírito o corpo de manifestação, o veículo de manifestação no mundo espiritual. Mas ele fica vinculado pelo cordão fluídico ao nosso corpo físico. Por quê? Se não houver esse cordão de prata, que assim tratado, quando nós nos deslindamos do corpo físico, a morte orgânica adviria de uma forma natural, porque é o cordão de prata que mantém a vida, não é? É o cordão de prata que vai manter a própria performance do corpo físico. Então, é muito interessante, porque esse feixe é um feixe nervoso, é um feixe energético, que, por exemplo, quando nós estamos no mundo espiritual, vivendo alguma situação adversa, o comando, a instintividade do espírito, a instintividade, melhor dizendo, do corpo físico, como que cria até uma condição do retorno do espírito de uma forma quase que instantânea. Então, por exemplo, quando nós estamos vivendo algum tipo de pesadelo, é muito comum que o indivíduo recobre a consciência no corpo físico, sentindo algumas sensações no baixo ventre, na região do plexo solar, não é? Como também acontece o contrário, se o espírito, nas suas andanças no mundo espiritual, o corpo, ele sente que o corpo físico está passando por alguma dificuldade, ele também retorna automaticamente a definir o seguinte, aqui numa expressão até do Antigo Testamento:
une-se o espírito ao corpo físico como o varão à adjuntora, para os dois formarem um só corpo e uma só carne. É muito interessante esses aspectos. Juarez, você gostaria de subir e participar com alguma pergunta ou algum comentário? A gente pode entender o perispírito inteligentemente, ele só por si? Ou o perispírito seria, Beto, um espelho a refletir o que vai no espírito? Meus queridos amigos, Juarez vem nos lembrar exatamente um dos pontos capitais. Eu não posso pensar no corpo físico destituído da alma, destituído do espírito. Porque vamos pensar, a inteligência nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A inteligência é atributo da alma, do espírito. É necessário relembrar que André Luiz, no século XX, transcendeu esse ensinamento de Kardec sem, obviamente, contradizê-lo. Pelo contrário, ele ampliou quando ele disse que a mente é que é atributo do espírito. Então, o espírito é que vai, à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai ampliando, ele vai capacitando o seu campo mental. A sua mente, que tem o papel de refletora, tem o papel de construtora. Então eu não posso pensar no cérebro sem uma alma que o guie, que o direcione. Embora os materialistas acreditam que o cérebro é que ali que está, vamos dizer assim, o HD, né? A essência de um equipamento. Vamos dizer assim, que no caso é o equipamento humano, uma analogia rasteira. Então eu também, se o cérebro necessita de uma inteligência que pensa e que ordena para que ele opere dentro dos seus circuitos nervosos, como que nós poderíamos pensar o perispírito, que é também um corpo, que tem a função de coordenar o corpo físico, destituído da mente que vai o direcioná-lo? Seria a mesma coisa do cérebro sem inteligência. Então o perispírito, ele não é dotado ele não é inteligência, ele é resposta, ele é uma obra da inteligência. Eu não sei se ficou claro, Juarez. Se responde no chat para nós. Perfeito, ok. Então assim, para alguns estudiosos chega até se confundir o espírito e o perispírito. Na realidade, nós não podemos dissociar o perispírito do espírito. Temos que trabalhar como se fosse, em termos de matéria, se fosse como se eu fizesse uma analogia com um livro. Eu não posso falar do livro sem conteúdo. Eu preciso do livro com conteúdo. Mas o conteúdo do livro precisa da capa, precisa da página, precisa das letras, não é mesmo? Precisa da gráfica, enfim, é de todo um mecanismo. Mas o perispírito não é inteligência individualizada. Pelo contrário, como é um corpo bioenergético e que modela o corpo físico, é necessário que nós possamos lembrar também que esse perispírito ele tem uma composição que faz a junção com o corpo físico, que, por exemplo, o Dr. Jorge Andréa trata como duplo etérico. O que é o duplo etérico? Eu vou trazer um conceito de Jorge Andréa que diz assim: não poderíamos deixar de aventar as possibilidades da existência de um campo energético apropriado entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico. Seria uma zona vibratória, ocupando posição de destaque em face dos fenômenos conhecidos de materialização.
Acreditamos que o campo energético dessa zona, em suas expansões com a do perispírito, se entrelace nas irradiações do campo físico e forneça excelente material na formulação dos fenômenos psicocinéticos e outros tantos dessa esfera parapsicológica. Portanto, sintetizando, o duplo etérico ele tem a função de guardar consigo o fluido universal, ou melhor, o fluido vital, né? O fluido vital, né? Ou seja, o mantenedor da vida. É no duplo etérico, por exemplo, que a nossa companheira fez uma pergunta, onde que entra a questão da aura. A aura é a expressão irradiante do que reporta ao perispírito, ao duplo etérico, e que forma como se fosse uma verdadeira teia protetora. Uma teia protetora que vai nos dar condição de vida, que vai inclusive influenciar no nosso quanto energético, que vai auxiliar, por exemplo, no nosso fator imunológico, não é isso? Enfim, a aura, diz André Luiz, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear de tecidos de força em torno dos corpos que a exteriorizam. O assunto, meus queridos amigos, o assunto é extremamente importante para todos nós. Nós temos que tomar só um pouco de cuidado, porque nós estamos perpassando alguns aspectos, né? Porque o nosso foco principal aqui não é estudar detalhamento científico desse mecanismo, porque nós temos que lembrar que nós estamos estudando os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Então, assim, convidamos os nossos irmãos a penetrar em território adentro nos estudos feitos por Allan Kardec, por André Luiz, enfim. Mas o duplo etérico, então, ele tem essa função importante como uma aura interna ou uma aura externa, de formar uma camada transparente e uniforme rodeando o corpo físico, com espessura aproximada, já que vocês estão querendo saber, de mais ou menos de 1 centímetro a meio centímetro, né? Estendendo-se no campo interno, né? Agora, no campo externo, de 20 a 25 centímetros a partir da superfície do corpo. Olha que interessante, né? E é no duplo etérico, por exemplo, também que nós encontramos a exteriorização do ectoplasma. Vocês já ouviram falar do ectoplasma? Do plasma que nos dá a condição, por exemplo, de oferecer recursos magnéticos da cura, né? O ectoplasma que alguns médiuns possuem em abundância, que manipulado pelos espíritos oferece o fenômeno da materialização de entidades espirituais, não é isso? O ectoplasma que nos dá a condição de produzir até o imponderável, não é? São pontos para nós refletirmos. Então, vale nós relembrarmos, então, para sintetizar, porque o estudo não fica muito árido, não é? Que a nossa preocupação é essa, não é? Ou seja, qual que é a função do perispírito? Vamos organizar as ideias, não é? Como ele é organizado por energias próprias e eletromagnéticas, ele é dirigido pela mente, isso ficou claro? Que vai acionar conforme o estado evolutivo do espírito. No corpo espiritual ou perispírito estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Então, o Brás estava conversando aí com o Juarez a respeito do corpo físico, do
corpo espiritual se confundirem. Eu não sei se a ideia eu peguei bem, mas talvez o Braz está querendo defender essa questão, não é isso? Ou seja, todas as reais funções do corpo somático, as suas matrizes estão no corpo espiritual. Por exemplo, os nossos órgãos. Quando nós desencarnamos, vamos relembrar, aliás, vamos alertar que nós vamos estudar um pouco mais à frente a desencarnação. Quando o espírito desencarna, a maioria dos seus órgãos, eles continuam a ter funções no mundo espiritual. Embora os órgãos básicos, o genésico, por exemplo, né? Os órgãos genésicos, as manifestações, por exemplo, do estômago, do intestino, há alterações nestes em face a uma outra performance do espírito no mundo espiritual, né? Há uma outra performance. Tanto que existem até alguns espíritos e médiuns na atualidade que estão tentando introduzir algumas ideias completamente complexas, como que a sexualidade no mundo espiritual e a reprodução no mundo espiritual. Estudando Kardec com profundidade e André Luiz, a gente observa que no mundo espiritual, por exemplo, só alguns tipos de plantas se reproduzem. Ou seja, no reino vegetal não existe reprodução no reino animal, no mundo espiritual. Lembrando que os próprios animais, quando desencarnam, eles ficam em estado latente, preparado esses agrupamentos de espíritos para reencarnações quase que automáticas. E no caso dos homens, as funções genésicas no mundo espiritual passam a ter uma outra conotação. Então não há reprodução biológica no mundo espiritual. Então por que nós estamos falando isso? Porque, por exemplo, é comum o espírito no mundo espiritual sentir ainda a necessidade da respiração, não é mesmo? Diga-se de passagem, muitos espíritos ao desencarnarem sentem o ar, por exemplo, mais rarefeito, e por sentirem o ar mais rarefeito, significa que as suas funções pulmonares, no âmbito do seu corpo espiritual, continuam a ter a sua performance. Enfim, voltando, como organização aqui das funções, ele é então catalisador de energias divinas. Isso é função do perispírito, catalisa, ele assimila e tem a função de transmitir e plasmar no corpo as ordens emanadas na mente e que procedem do espírito. Aqui vem o princípio mente sã, corpo são. Se nós, no mundo espiritual, né? E quando eu falo no mundo espiritual, não estou falando no sentido de estarmos desencarnados. Atuando como espíritos, a nossa função é de sublimar, ou melhor, de catalisar, de purificar, de dinamizar as energias e oferecer o melhor para a nossa estrutura biológica. Então, os pensamentos de fé, de confiança, de esperança, os procedimentos em nível da alegria, não é? Da felicidade comedida, do entretenimento salutar, tudo isso são performances do nosso campo mental que tem a função de distribuir essas experiências, esses sentimentos, essas emoções para o nosso corpo biológico, no sentido de manter a vida com qualidade. Essa que é a verdadeira ecologia, não é isso? Enfim, como as experiências, o perispírito que as registra, tem a função, como nós falamos lá atrás, de ser guardião, para que, de acordo com o nosso procedimento evolucional, de acordo com as circunstâncias da vida, a gente tenha condição de buscar nesses arquivos essas experiências para galgarmos patamares superiores. Alguém te entrega um martelo e um prego e uma madeira.
No momento em que você vai, porque registrou alguém o fazendo, você pega o martelo e vai tentar fixar o prego na madeira, naquele momento, querendo ou não, você pode estar acionando no mecanismo da sua memória espiritual habilidades. Não é? E você pode, inclusive, no primeiro momento, bater, errar, acertar o dedo, entortar o prego, mas daqui a pouco você pode se tornar, assim, com uma velocidade incrível, um exímio pregador, não é? Um exímio carpinteiro, enquanto o outro, que de repente está ali há anos e anos e anos, não consegue fazer mais do que um trabalho comum. De onde que você tirou isso? De onde que você buscou essa habilidade? Da sua memória. E aonde que está essa sua memória? Ela está no seu corpo espiritual. Não é isso? Então, são pontos que nós devemos refletir. Da mesma ótica, quando, por exemplo, nós acionamos, por exemplo, uma experiência convivendo com um companheiro de jornada que efetivamente projeta na minha intimidade um verdadeiro sentimento de afinidade, ou de aversão. De onde que eu busco isso? De vidas pregressas? E onde que está registrado essas experiências? Enfim, então são pontos. Da mesma forma que quando nós nos desviamos com pensamentos sombrios, de disputa, de intolerância, nós vamos como que criando situações psicológicas, emocionais difíceis, e com isso nós podemos nos desarmonizar mentalmente e, por consequência, desorganizarmos a nossa estrutura biológica. E com isso, o que advirá? A dor, as dificuldades, enfim. Então, meus queridos irmãos, é importante nós trabalharmos alguns aspectos, porque quando a gente entra, por exemplo, na questão das propriedades do perispírito, como tessitura, como organização, como flexibilidade, como expansibilidade, todas essas propriedades fornecem ao espírito inúmeras condições de ação, não é? de projeção, enquanto encarnado como desencarnados. E nós gostaríamos de propor para o grupo que a gente pudesse trabalhar esses aspectos das propriedades com mais calma, que a gente possa inclusive trazer mais experiências, narrativas dos espíritos a Allan Kardec, né? Porque à medida em que a gente vai desenvolvendo os aspectos, a nossa memória, que é muito falível, vai trazendo para nós algumas notícias interessantes, porque depois a gente pode entrar até na maneira em que o perispírito, o duplo etérico, ele faz a conexão com o corpo físico através dos centros vitais, né, ou dos chakras. Nós podemos falar, por exemplo, de como que se dá a função de cada chakra, não é? De cada centro de força, inclusive para que a gente possa entender que quanto mais materializado é o espírito, mais ele vibra em faixas inferiores, ou seja, ele trabalha mais com os plexos mais baixos, ele é mais vinculado à sexualidade, ele é mais vinculado às questões da emoção, do apego, diferentemente à medida em que nós vamos nos elevando. E por isso nós podemos posicionar os chakras para dizer o porquê que as almas que amam, elas estão num nível superior ao bruto, até a gente cair no campo, não místico, mas definir o porquê que os espíritos chegam naquela condição de procurar o caminho do reino de Deus, com vistas ao seu soerguimento. O soerguimento, né, o vencer, o subir o monte, ele está muito vinculado com questões energéticas também. Nós não podemos desconsiderar isso. Está muito vinculado com a nossa performance no trato com o semelhante, não é mesmo? Com as aquisições das virtudes. E aí a gente vai sublimando, a nossa concepção de vida começa a mudar.
Aí a gente começa a entrar numa fase que está mais vinculada ao nosso plano mais de elaboração, nosso plano mental, nosso plano de raciocínio, não é? Para enveredarmos no campo, por exemplo, da fé, nos seus primeiros movimentos, como a fé cega, a fé do medo, a fé da culpa, para caminharmos mais à frente e chegarmos, por exemplo, no simbolismo do século XIX, com a chegada do Espiritismo na Terra, enveredarmos pelo caminho da fé raciocinada, que é um caminho longo, que não basta a gente entrar para o Espiritismo para que a gente possa compreender a vida, mas é necessário que o Espiritismo possa começar a sair da gente, não é? A partir do momento que o Espiritismo entra dentro da gente. Eu falava hoje com o nosso querido Juarez. Juarez, você me permite relembrar a nossa conversa? Mas nós falamos, né, Juarez? Talvez muitos de nós entramos para o Espiritismo há 2 anos, há 1 ano, há 1 mês. Alguns de nós estamos há décadas, né? Eu não vou falar a minha idade para vocês, não. Mas alguns estamos aí há muitas décadas. Pode ser que alguns de nós estamos voltando, reencarnado como espírita, porque fomos espíritas lá atrás, e nós ainda estamos entrando para o centro espírita. Nós estamos entrando para a codificação espírita, nós estamos entrando para a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita para muitos ainda não entrou dentro dos corações. Porque o grande lance é quando a doutrina espírita começa a nos consumir com aquele fogo devorador, aquela fé que vai efetivamente promovendo a nossa vida, o querer entender, a sede do saber, operacionalizarmos com consciência diante dos fatos, não apenas na cátedra falando de espiritismo, não apenas no centro espírita, no grupo do estudo sistematizado ou na mesa de debates evangélicos. Não é só naquele momento de dar o passe, de conversar com os espíritos. Não é só naquele momento de expansões perispirituais, quando vamos exercer a mediunidade, porque a mediunidade se dá em intercâmbio de perispírito com perispírito. Não é? Por isso que o meu perispírito tem a faculdade de registrar vibrações de outros perispíritos. E se, por exemplo, o corpo espiritual de uma entidade está destrambelhado, está enfermo, isso tem repercussão na minha intimidade. Isso me traz dificuldades, isso me traz doenças, como também pode promover em mim bem-estar quando eu estou diante de um benfeitor que quer me falar, que quer apaziguar, que quer ensinar. Como agora, nós estamos num movimento místico? Eu tenho para mim que não. Nós estamos num instante transcendente para nossas almas. Não é isso? Nós estamos num momento de trocas. Por isso é que as vibrações, as energias que circulam o nosso coração, a nossa mente, o nosso lar, porque muitos de nós estamos aí em casa, podemos estar no escritório, mas a maioria acredito que esteja em casa. Discutir esses assuntos está efetivamente trabalhando dentro de nós possibilidades de nos transformarmos, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que acreditam mais, que têm mais fé e que por isso vamos nos tornando efetivamente discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes, por muito vos amardes. Não é mesmo? Então, eu gostaria de relembrar o Paulo que diz na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O nosso investimento no âmbito da animalidade, no seu sentido operacional, de fixação, de evolução, de reencarnação, objetiva o ressuscitar no mundo da verdade, no plano mais elevado, que Jesus tratava como o reino de Deus,
como os espíritos falam do plano espiritual, mas na realidade, como afirmava Hermes no Egito, o universo é mental. O nosso trabalho é um trabalho de mente, é um trabalho de inteligência. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema do universo. Na questão 23, o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Não é isso? Na questão 76, quem são os espíritos? São seres inteligentes que povoam o universo. Então nós estamos num trabalho eminentemente inteligente, que vai aprimorar a nossa inteligência. Mas não é só a inteligência, porque o intelecto vai à frente, mas o moral tem que caminhar junto, porque o amor é que dá sustentação. Sem amor não tem essência. Sem amor não tem seiva. Sem amor não tem sentido. Sem amor não tem alegria. Sem amor não tem saúde. Sem amor não tem paz. Então, se nós encontramos a violência no mundo, é por falta de amor. Se nós encontramos as disputas no mundo, é por falta de amor. Se nós encontramos a doença no mundo, é por falta de amor. Não é isso? Então, meu querido Pedrinho, muito boa a sua colocação aí, mas há um tempo atrás eu não pude me interromper, mas é nesse sentido que nós temos que perceber e sentir Jesus como o noivo que há de promover um casamento transcendente para o espírito. O casamento dele com a evolução, o retorno dele ao Pai. Por isso que os exegetas falam que Jesus é o noivo e que a noiva é o Evangelho. E a noiva, como o Evangelho, não é no sentido exegeta, não é no sentido teólogo, não é no sentido religioso, no sentido de religião humana. É no sentido da religião cósmica que os Espíritos definem como amor. Ou seja, o Evangelho operação, o Evangelho trabalho, o Evangelho construção. Certa feita, Chico Xavier escreveu a Avantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, conforme o livro Testemunhos de Chico Xavier de Sueli Caldas Schubert. Ele diz assim: o trabalho de Emmanuel não é de divulgação, no caso, divulgação da doutrina espírita. O trabalho de Emmanuel é de construção. Meus amigos, este pensamento de Emmanuel bate muito no meu coração. Por que não é de divulgação? Por que é de construção? Nós estamos no movimento de construção do nosso destino. Nós estamos construindo a nossa felicidade. E tendo, no nosso caso, a doutrina espírita como uma grande chave, uma grande instrumentalidade, um grande barco que nós precisamos de adentrar e utilizar com sabedoria, entendendo que essas oportunidades podem passar, entendendo que a vida pode passar. E os espíritos em sofrimento, quantas vezes falam para nós nas reuniões: o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz do meu corpo, o que eu fiz da minha família, o que eu fiz dos meus amigos. A gente costuma ter visitas nas salas de pessoas que chegam, olham, criticam e vão embora. Existem pessoas que entram na sala, que entram para debater, para criar confusão, não é mesmo? Mas a grande maioria que entra nessa sala entra porque o coração está dizendo assim: vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ouvir alguém e quem sabe participar, quem sabe dar alguma coisa, porque é dando que se recebe. A equação definida por Francisco de Assis é apoiada em Jesus quando define que não existe amor maior do que dar a vida para o irmão.
Isso é capítulo 15 do Evangelho de João. Dar a vida para o irmão. Porque é quando você dá, quando você oferece, quando você cria, quando você oportuniza, quando você abre, quando você facilita, é que você está efetivamente construindo, sublimando, transmutando os painéis espirituais que fazem parte da sua vida. Este é o papel do Espírito, que utiliza o perispírito para reencarnar, que utiliza do perispírito para se manifestar no mundo espiritual. Por isso que quando eu vejo você, qualquer um vê uma entidade espiritual, não está vendo o Espírito, que é luz, que não temos termos adequados para tentar falar o que é o Espírito. Uma inteligência. O perispírito é a forma com que o Espírito se apresenta, nada mais do que isso. Embora na sua complexidade. Estou dizendo nada mais do que isso, mas é no sentido figurado. Então, meus amigos, por isso é que quando eu vejo meu pai desencarnado, eu costumo vê-lo com a camisa que ele mais gostava. E ele faz questão de se apresentar assim. Não é? Arnaldo Rocha, quando viu a sua mãe, Dona Maria José Ramalho, materializada através das faculdades de Chico e de Peixotinho, lá em Pedro Leopoldo, a primeira coisa que ele perguntou para ela é se ela ainda continuava a usar rapé. Ela, meu filho, né? O lugarzinho que guarda o rapé está aqui, ó, mostrou para ele, mas eu não preciso disso mais não. Não é? Nós vamos mudando, a nossa constituição de vida vai transformando. Não é? Então, meus queridos amigos, são pontos que nós gostaríamos de trazer, e eu gostaria de pedir à coordenação, ao Juarez, que a gente pudesse, na próxima semana, continuar com esse estudo, se vocês estiverem de acordo, para que a gente possa falar mais sobre as propriedades do perispírito, porque aí a gente entra também na mediunidade. Para terminar, como é o nosso compromisso de coração, gostaríamos de trazer uma poesia. Essa poesia está inserida no livro Cartas do Evangelho, do Espírito Cassimiro Cunha, através das mãos benditas do nosso querido Chico Xavier, que está próximo à comemoração da sua desencarnação, que se deu há exatos 10 anos. A poesia é intitulada Cartas aos Espíritas, que eu gostaria de deixar aqui como prece de minha parte e de reflexão. Se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disto já eram velhos no mundo bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica, tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação. Por serem desencarnados, não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei, das mais nobres que há na vida. A morte não representa
liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Dos testemunhos de amor de quem Jesus vive à espera, és um bom trabalhador. Trabalhador amigo, irmão de jornada. Ouçamos a voz da consciência, mas cultivemos também as vibrações de esperanças que brotam de tua alma. Deus nos aguarda no infinito, contando com o nosso trabalho de agora. Vamos dar as mãos como amigos e vibrar para a vitória do bem. Por mais que escondas lágrimas incontidas, todo lamento é vão. Lembre-se que todos que estão conosco estão lutando também. Por mais que surpreendamos em atitudes indevidas, lembremos que Deus nos abençoa e nos aguarda, sem nos repreender, sem nos acusar, porque ensina a sabedoria milenar que estamos na jornada construindo o nosso próprio caminho. O caminho de Jesus é o do exemplo. Devemos marchar ao encontro dele. Mas a história da tua vitória, ela é de colorido especial, que só você pode dar. Ninguém pode fazer por você. Nenhum grupo tem autonomia para mudar a tua vida, a não ser você. Os espíritos que nos amam oram, vibram, torcem por nós, mas eles o fazem na veneranda condição de expectantes. Apóstolos do Senhor, eles nos elencam amigos, nos apresentam livros, nos concedem a profissão, nos apresentam a tarefa cristã, a família, o entretenimento, mas a realização, a forma de fazer, ela é só nossa. Por isso, queridos amigos, fazendo uma apologia aos versos de Cassimiro, nós gostaríamos de encerrar a nossa fala, de dizer: não te percas no caminho, és bem o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Andrezinho, se te deu vontade de se envolver nessa paz, entrega-te, porque é Deus que está te chamando para que você se reconforte no seio do excelso amor. Muita paz a todos. Uma boa noite. Que
Que Jesus nos auxilie sempre. Que assim seja.